2021 foi mais um ano que se perdeu cinematograficamente em meio à pandemia. Desde o último filme da nova trilogia do Star Wars eu não piso numa sala de cinema e isso tem impactado bastante meu ritmo em relação aos filmes lançamentos e eu assumo que isso deve demorar um tempinho ainda. Dito isso, vamos à lista dos 7 melhores filmes de 2021 que eu consegui ver. E de bônus, qual foi o pior filme do ano passado? Eu sou Erdman Correia, seja bem-vindo ao canal do Erd. Pig, dirigido por Michael Sarnoski, disponível na Globoplay. Nicolas Cage tem assumido uma carreira divertida e muito peculiar nos últimos anos. Estrelou o divertido e bagunçado Parque Maldito, foi protagonista do último filme do excelente diretor japonês Sion Sono, o Ghostland Terra Sem Lei, o filme mesmo em si, assim. Se meteu em diversas produções nível B de artes marciais, mas tem também o incrível Mandy no currículo recente e um lançamento promissor para esse ano onde ele vai interpretar uma versão caricata dele mesmo. No meio disso tudo, Pig surpreende pela premissa simples e nada convencional sobre um homem que vai em busca de recuperar seu porco caçador de trufas. Dentre todas as excentricidades que Nicolas Cage se meteu nos últimos anos, Pig é disparado uma das melhores. Pra quem quiser uma comparação simplória, imaginem um John Wick onde ao invés de um cachorro temos um porco e ao invés do Keanu Reeves nós temos o Nicolas Cage. A grande diferença é que Pig é mais sombrio, surreal e bem mais ácido que a história do assassino profissional. Com certeza vale estar nessa lista. Liga da Justiça Snyder Cut, dirigido por Zack Snyder, disponível na HBO Max. A galera vai pirar quando vê que eu coloquei esse filme aqui e não coloquei aquele outro lá da empresa rival do... Sou louco, pô, sou sensato. Zack Snyder conseguiu transformar um filme ruim em uma épica história que finalmente fez jus ao que a Liga da Justiça significa. Aqui temos Darkseid, temos um lobo da steppe com motivações, e não somente como um vilão unilateral que quer destruir a Terra. Temos o desenvolvimento narrativo dos personagens principais como o Cyborg e o Flash, o que deu muito mais peso para a história e deu até uma equivalência aos personagens. E digo mais, esse filme ele é do Cyborg, se não tivesse o Cyborg ali, os caras não tinham conseguido fazer nada. A estrutura capitular me pareceu uma boa alternativa para construir novos blocos da história dentro de uma história já pronta. E por ser um decenalta, os fanservices me pegaram bastante. A primeira cena do Caçador de Marte, as aparições de Lanternas Verdes quando eles estão lá na guerra contra o Darkseid, o Superman de roupa preta, a cena do Deathstroke e do Lex Luthor e principalmente o epílogo. A cena que todos sabem que existe por conta da aparição do Coringa do Jared Leto. Os diálogos daquela cena, a menção que é feita a uma história específica do universo Batman e citações de universos paralelos que já vinham sendo trabalhadas na série do Flash, abriu um mar de possibilidades para uma sequência incrível de filmes de heróis da DC e principalmente da Liga da Justiça. Se eles vão conseguir cumprir essa minha expectativa, isso já é outra história. O fato de a Liga da Justiça Snyder Cut não ser apenas uma versão estendida de um filme ruim, mas sim uma versão mais coesa, que dá espaço para que todos os personagens possam ser desenvolvidos de forma justa e que traz mais humanidade, relevância e propósito para o seu vilão, além de entregar muito para os fãs mais assíduos e carentes da DC, são os principais motivos desse filme constar na lista de melhores filmes de 2021. Duna, dirigido por Denis Villeneuve, disponível na HBO Max. Eu confesso que nunca fui fã da versão original dirigida por David Lynch e que a minha vontade em assistir essa versão da história veio muito mais por ser um filme do Denis Villeneuve do que qualquer outra coisa. O anúncio do elenco me chamou a atenção logo em seguida. Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa, Josh Brolin, Timothée Chalamet e outras muitas caras conhecidas fizeram eu pensar, isso vai ser interessante. E realmente foi. Tirando o fato que eu não sabia que o filme ia ser dividido em dois e quando o filme acabou sem acabar eu fiquei meio puto, tá tudo certo. Villeneuve traz uma história já conhecida por muitas pessoas, mas a sua forma de contar traz uma humanização em meio a um futurismo, expondo a essência do ser humano em ter poder e em como nós lidamos com perdas e derrotas. O elenco é o grande ponto forte do filme junto com a beleza visual, que no meu ponto de vista transita entre excelentes utilizações que incorporam a narrativa e alguns usos meio vazios, que servem apenas para nos entregar lindas cenas ao som da trilha sonora do Hans Zimmer. Numa média, a maestria visual do filme dificilmente passará despercebida na temporada de premiações e com certeza a sua continuação já é um dos filmes mais aguardados na minha listinha. 007, Sem Tempo pra Morrer, dirigido por Cary Joji Fukunaga, disponível para alugar em algum serviço de streaming. Eu não gosto de me despedir do James Bond, cara, principalmente do Daniel Craig, não gosto. Quem me conhece sabe que 007 faz parte do meu amor pelo cinema. Eu tenho um apego emocional muito forte pelos filmes, pois eu me apaixonei pelas histórias do Agente Secreto quando eu ainda era criança.
Eu, como não tenho medo de assumir os meus BOs e minhas polêmicas, eu falo com convicção que Daniel Craig foi o melhor James Bond dentre todos os filmes que já foram feitos. Sir Sean Connery que me perdoe, mas a verdade tem que ser dita, né? Sem Tempo para Morrer mantém as grandes características dos filmes dessa nova série do 007. Traz um badalado ator para fazer um vilão esquisito. Uma pena que isso só funcionou no Cassino Royale, né? O filme é um pouco maior do que poderia, mas eu como fã assistiria mais 2 horas desse filme só por saber que é o último dessa geração. A história em si não é diferente do que conhecemos. Um vilão megalomaníaco aparece com um plano que pode ser a destruição do planeta, só que dessa vez o James Bond ele tá numa outra rotação de vida. E o ressurgimento de personagens importantes da história que apareceram em outros filmes dessa saga fazem com que o protagonista precise lidar com as suas escolhas e ações justamente no seu filme de despedida. Sem dúvida, um dos melhores do ano. A Lenda do Cavaleiro Verde, dirigido por David Lowery, disponível no Amazon Prime Video. Muito provavelmente sempre vão ter filmes da A24 dentre os melhores filmes de qualquer ano aqui no canal do Erd. Inclusive eu tenho 2 postagens lá no Instagram que trazem só uma lista de filmes da A24 que a galera pode assistir nos streams, é bem legal. O filme traz uma história dentro da história. No meio do universo de Rei Arthur, Morgana, Excalibur e os Cavaleiros da Távola Redonda, temos um poema sobre uma história de Natal, onde um jovem aceita o desafio de uma criatura desconhecida. O filme é visualmente deslumbrante, com ambientações belíssimas, planos e sequências que funcionam como progressões narrativas e os efeitos visuais são muito bem aplicados e só reforçam o místico e a ambientação medieval. Apesar do filme funcionar em tudo, ter um elenco forte com Dev Patel, Joel Edgerton, Alicia Vikander, eu preciso destacar a participação de Barry Keoghan em uma das cenas mais importantes do filme. O jovem ator irlandês já tinha chamado a atenção ao interpretar o vilão do filme O Sacrifício do Cervo Sagrado, do diretor Yorgos Lanthimos. A sua estranheza no modo de falar e a sua maneira ameaçadora de interpretar um saqueador de corpos em um campo de batalha faz com que eu temesse as suas ações mais do que as do próprio Cavaleiro Verde. Cheio de sutilezas e detalhes, A Lenda do Cavaleiro Verde não é apenas um dos melhores filmes de 2021, mas também um dos melhores filmes da produtora A24. Vale muito a pena. Ataque dos Cães, dirigido por Jane Campion, disponível na Netflix. Eu já ia perguntar se a gente não tinha separado nenhum filme da Netflix, porque tava subindo e não via Netflix. A mais cara, né? E não tá entregando quase nada, né? Ataque dos Cães chegou meio despercebido como quase 100% dos faroestes quando são lançados hoje no Brasil. A diretora tem pleno controle artístico do seu filme. Isso é evidente na forma em que a cinematografia trabalha aliada ao desenvolvimento dos personagens, reforçando seus problemas, seus defeitos e questionando as suas forças e fraquezas, principalmente a da existência de cada um deles. A evidência disso está no personagem principal, vivido por Benedict Cumberbatch, o Sherlock ou o Doutor Estranho para quem achar melhor. Ele é elegante, bonito, sedutor, mas também é um cara ríspido, grosseiro e muitas vezes ele é maldoso. Sua essência misteriosa que segue o fio narrativo da história é o que nos faz questionar constantemente sua forma de ser e agir com outros personagens. A forma como a atuação imprime questionamentos morais e sexuais sem que isso precise ser dito de maneira narrativa é incrível. Sem medo de polêmica, cravando aqui, melhor filme que o Benedict Cumberbatch já fez na vida dele. Meu favorito pro Oscar. Printa aí. Jane Campion foi a primeira mulher na história do cinema a vencer uma Palma de Ouro em Cannes por dirigir O Piano, filme de 93, e também foi somente a segunda mulher a ser indicada na categoria de melhor direção. E já fica ligado que esse ano ela pode finalmente levar esse prêmio para casa. Annette, dirigido por Léo Carrá, disponível no MUBI. Annette me pegou por 3 motivos. Léo Carrá não dirigiu um longa-metragem desde Holly Motors em 2012, o elenco tem Adam Driver e Marion Cotillard como os protagonistas do filme, e é um musical bem diferente do que a gente está acostumado a ver no gênero. A história do filme transita de maneira musical entre o relacionamento de uma atriz de ópera e um comediante de stand-up. Opostos artísticos de personalidades completamente diferentes e que encaram a fama e o assédio dos fãs de maneiras distintas. Mas o filme vai muito além do transitar desse relacionamento. Ele traz, por exemplo, um arco sobre o segredo de um pianista interpretado por Simon Helberg, que ficou famoso por seu papel em uma série que eu tenho certeza que você conhece. A outra figura é a Annette, a filha do casal estranhamente interpretada por uma boneca de marionete que é visualmente esquisita. A forma como esses personagens secundários orbitam ao redor dos protagonistas em meio a uma excêntrica e excessiva participação musical dos seus públicos é incrível de assistir. O filme é uma ópera pop sombria, cheia de tragédias, complicações e a estranheza que, misturado com a originalidade e esses rostos que conhecemos de filmes e séries tão famosos,
fizeram com que eu sentisse que a NET é um dos melhores filmes que eu vi já há algum tempo. Já há algum tempo. Só coisa boa, né? Talvez se a lista fosse em 10 em vez de 7, talvez eu colocasse... Não ia colocar ele aqui não. Mas nem só de coisa boa vive o canal. Chegou a hora de eu descascar o pior filme de 2021, segundo o Instituto de Pesquisa e Estatística do canal do Erd. Space Jam, um novo legado, dirigido por Joe Pytka, disponível no HBO Max. Esse filme começa sendo ruim pelo simples fato de que ele não precisava existir. Apesar da proposta de questionar o próprio universo da Warner, sua estrutura comercial e de produção cinematográfica em escala industrial que usa o algoritmo como referência do que é bom e ruim, o que foi idealizado é muito mal executado. LeBron James é o maior jogador de basquete da história desde Michael Jordan, e o pior ator que veio do basquete desde Shaquille O'Neal. Falta carisma, falta presença e falta passar pra quem tá assistindo que ele tá gostando daquilo que ele tá fazendo. Eu assisti o filme e olhava pro LeBron James e parecia que ele só queria terminar de gravar, ir pra casa, e treinar, e fazer qualquer outra coisa, menos tá ali fazendo um filme. O filme segue um pouco a mesma estrutura do primeiro Space Jam. Uma ameaça de outro plano aparece, desafia o jogador a uma partida valendo tudo, e ele precisa montar um time de basquete pra enfrentar um inimigo. Que nesse filme passa pelo filho de LeBron James, que foi convencido por uma inteligência artificial de que ele pode vencer o pai e mostrar pra ele o seu valor. O filme não consegue se apegar à nostalgia esperada, não é engraçado, não consegue criar momentos marcantes e muito menos livrar de um roteiro bem brega. É anticlimático e incoerente em seu momento de conflito principal, que gera o jogo de basquete, e não consegue nem criar uma estrutura gamificada, já que parece se ater tanto aos jogos como recurso narrativo. As crianças podem gostar por conta dos personagens. Os adultos podem achar bem legal tentar encontrar o máximo de personagens do universo da Warner na arquibancada ali na hora que tá passando o jogo de basquete. Mas a verdade verdadeira é que o filme é um desperdício de tempo, dinheiro e de perna longa. Como ator, LeBron James é o melhor jogador de basquete vivo na história do esporte. É isso, pessoal. Entregue pra vocês mais uma lista. Muito obrigado a todo mundo que tá chegando agora no canal. Compartilha com seus amigos, chama mais gente pra cá que o ano tá só começando. É isso. Valeu. E até o próximo vídeo.